Você que está chegando aqui no NOKD Clips, esse canal é autorizado pelo Não Importa o que Digam. Só que eu queria lembrar que o cara que faz as edições dos cortes é meio maluco. Deixe seu like. Uma vitória muito importante do Palmeiras, que agora segue, né, sendo aí o único time ao lado do Flamengo, que não só... É verdade, o Bragantino venceu agora há pouco o Sport. Então, era Palmeiras e Flamengo os únicos, né, que haviam vencido, mas Palmeiras e Flamengo são os únicos que venceram 2 jogos fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, e tem a estatística de que quem mais pontua fora de casa é normalmente o campeão, 90% dos números, gol do Flamengo nesse momento. Mas o Palmeiras já com uma campanha muito favorável aí como visitante, 2 vitórias que a gente sabe, contra o Sport lá não é muito fácil os duelos e contra o Inter muito menos, então uma vitória muito impressionante. E assim, Fernando, até tinha comentado com você até achou que o Palmeiras iria caminhar para uma derrota, que era natural também, mas eu falei, esse Internacional é muito oba-oba, que é aquilo, pouco se fala do Internacional, é verdade, mas quando se fala é só coisa positiva, não se apega aos detalhes, como por exemplo, contra o Cruzeiro, uma expulsão ali que mudou totalmente o jogo, na Libertadores da mesma forma, isso favoreceu o Internacional. E, né, hoje a infelicidade do Bernabé naquele lance, em contrapartida o Richard Rios, né, que vinha vacilando nos gols do Palmeiras, principalmente contra o Corinthians, foi esperto, tomou ali a vantagem e fez uma bela assistência, uma vitória muito importante do Palmeiras hoje. É muito importante porque, você vê, né, o Flamengo começou o jogo, já fez um gol, provavelmente o Palmeiras vai brigar, e eu tenho que fazer uma menção aqui, aproveitar que a audiência está alta, eu realmente, não estou falando por ontem não, quando fiz a análise do mês de abril, o Palmeiras estava péssimo, né, estava mal demais, e eu achei que o Abel não ia entregar 10º colocado, e parece que o Abel ele fez uma coisa que do mesmo jeito que eu critiquei muito, eu quero elogiar. Eu entendo que muitos não vão gostar, né? Porque vai achar que a gente tá passando pano. Mas não é, só tentando ser justo. Quando ele tava colocando o time, o TH, para cruzar a bola, para ligação direta, tudo bem, volto a dizer, um lance, um gol, nasceu de ligação direta. Nasceu. Porque começa com o Gustavo Gomes, lançando. Então é uma ligação, não deixa de ser uma ligação direta. Mas a gente não tá abusando de cruzamento e ligação direta. Eu sequer lembro cruzamentos que o Palmeiras fez no jogo. Sei lá quantos foi. Deve ter sido muito pouco, porque eu não lembro cruzamentos que a gente tentou. E queira ou não queira, se a gente analisar, o time parou de cruzar e piorou antes. E melhorou agora. Por quê? Porque leva um tempo para você sair daquela construção de jogo, jogar de uma outra forma e isso surtir resultado. Ao Abel 10. Ferreira, 10, então, mas não parece, 10, né? Parece que não foi nenhum, assim. Muito pouco, muito pouco. É muito pouco, é o ok, né? Tipo, 10, 15 cruzamentos no jogo é o que a gente acha que, para um time que joga com a bola no pé, é saudável. O Palmeiras termina o primeiro tempo, termina o primeiro tempo com 160 passes trocados, é pouco pra caramba também. Então, o primeiro tempo analisava o Palmeiras fez o jogo contra o Internacional, que o Internacional fez contra o Flamengo. A diferença é que a gente ganhou, o Internacional empatou. Igualzinho, a gente não foi um time que se propôs a dominar, mas foi um time que se propôs a pôr a bola no chão. Então, as duas equipes, eu acho que fizeram isso. O Internacional agora no segundo tempo, sim, tentou um pouco mais de volume de cruzamento, mas acho que a menção ao Abel Ferreira parece que se questionou perante as críticas, começou a fazer o time colocar a bola no chão e o time evoluiu muito. E parece também que ele conseguiu dar sentido para alguns jogadores ali com essa rodagem. Volto a dizer que eu não acho nada do Mikael, nada demais. Mas se eu não me engano, o lance que o Paulinho sai na cara do gol é passe do Bruno Fux. Ou seja, entre um e outro eu prefiro o Bruno Fux. Posso estar enganado, pode não ter sido passe do Bruno Fux, porque eu estava aqui com a galera trocando ideia, lançando a live, mas eu acho que foi outro passe do Bruno Fux. Então, assim, ele conseguiu dar sentido, ele fez uma linha de 6, tudo bem que muita gente vai falar assim, cara, mas linha de 6 contra o Internacional, aí eu gostaria que o TH repetisse para quem está entrando na live, qual que era a nosso retrospecto contra o Inter lá. Sim, linha de 5 contra o Internacional, que vinha de uma sequência de vitórias, faz sentido, porque não era uma linha de 5 de retranca, do mesmo jeito, TH, que ele puxou a linha de 6, desculpa, não é de 5, linha de 6, porque o Alan desceu também aqui fazendo essa linha, ele soltava o time na 4-4-2. Então era um estilingue, ele puxava o time do Inter e soltava. Contra o Corinthians, a gente não soltou tanto, a gente não conseguiu tanto. Contra o Internacional, para mim, estava muito claro
que era parte do que o Abel queria para o jogo, né? Então, assim, eu acho que ele quis realmente tirar o tabu. É nesses momentos que ele cresce bastante na análise crítica da imprensa. É você ver que não é qualquer time que vai ganhar do Sport, tudo bem. O Red Bull ganhou, mas principalmente do Internacional lá. Então, o Internacional, falar assim, o Internacional foi dominante com o Palmeiras? Nenhum momento. 3 minutos do segundo tempo, que é um começo de jogo, o Internacional tá jogando em casa e o Palmeiras também tá tentando entender o que o time da casa quer. Enfim, cara, eu falo para vocês, apesar de não ter gostado do primeiro tempo, eu acho que há jogos, era um jogo claríssimo para 0-0 e há jogos que a gente tem que enaltecer a vitória acima da performance. Não achei a performance boa no primeiro tempo, com o jogo desenrolando, deu para entender a proposta e eu acho que o Palmeiras aí, assim, mostra pra gente um Palmeiras competente, que vai jogar o Mundial de Clubes no meio de ano e que precisa farmar o maior número de pontos possíveis, porque tem uma pausa para todo mundo, mas a pausa do Palmeiras é uma pausa de performance, então quanto mais a gente conseguir lá na frente, e parece que Palmeiras e Flamengo estão preocupados com isso, né? Conseguir farmar pontos, o TH, e quem sabe chegar na pausa com 4, 5 pontos de distância de um pelotão, me parece o ideal para o Mundial de Clubes, e tem caminho para isso. Palmeiras e Flamengo parecem mostrar consistência, né? E o Palmeiras, para mim, melhora, não sei se você concorda, absurdamente depois que passa a colocar a bola no chão e para de cruzar a bola igual maluco para dentro da área, TH.